Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vamos agora para a resposta da nossa pergunta relâmpago, solicitada aí pela nossa irmã Fernanda. Parabéns, Fernanda. Um ótimo tema, tá? E claro, vamos agora crescer na graça e no conhecimento com embasamento bíblico, não é verdade? E a pergunta solicitada pela nossa irmã foi: nossos pecados são perdoados e esquecidos após o batismo nas águas. E os pecados cometidos depois também são perdoados e esquecidos, mesmo tendo arrependimento? Então, qual a base bíblica, né? Então, nós vamos dar aqui várias bases bíblicas, tá? A primeira que eu quero dizer para você, a primeira base bíblica, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós passamos pelas águas, ali é um símbolo de que o velho homem, né, aquele pecado constante, né, num tempo de ignorância, eles ficam ali, né, e se levanta das águas uma pessoa que já tem um conhecimento, atenção, através de um pré-discipulado, um pré-batismo, entendendo o que significa você mergulhar nas águas. Infelizmente, hoje, a maioria das igrejas, né, não vou dizer todas, colocam apenas uma piscina no centro, né, dá uma banda na pessoa, a pessoa cai dentro da piscina, tá tudo certo, levanta, vamos aplaudir, abraça, chora um pouquinho, e agora não pode faltar o dízimo. Você tem que entender o significado, apesar de ser um símbolo, que o homem sai das águas e é uma nova criatura. Por que um símbolo? Porque a natureza pecaminosa não deixa de existir, mas você começa a ter um domínio através da ação plena do Espírito Santo. Então você não pode passar pelas águas e sair da mesma maneira, por isso que você tem que ter um pré-discipulado, alguém que te ensine a necessidade e do que é um batismo, como o próprio Felipe, ele fez com o eunuco, né? Ele explicou tudo o que estava acontecendo antes de mergulhar aquele homem nas águas, tá? Então vamos continuar mais um pouquinho. Diz assim: e o mesmo Deus de paz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tá? E todo o vosso espírito, alma e corpo, note que esse espírito é minúsculo, tá? Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é esse irrepreensíveis? É nós entendermos que Deus aqui, ele não vê um cristão com asas, mas vê muitos cristãos com o coração quebrantado. Asas nós não vamos ter. Asas não tem ninguém que tenha asas, tá? Não tem um cristão com asas, mas tem cristãos que são quebrantados de coração. Tem cristãos que realmente falam: olha, eu posso fazer a minha parte, e é isso que tem faltado. Esperamos de Deus, e quando esperamos de Deus e falamos que não, agora é com Deus, não é comigo não, queridos, nós temos que fazer a nossa parte, porque senão o pecado vem, e aí é aquela constante, né? E aí aquela falácia de mas Deus perdoa. Perdoa, mas nós esquecemos de um grande detalhe que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Cabe ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Pergunta: você sabe o dia da sua morte? Nem eu sei o da minha. Agora, se fosse hoje, pois é, quando a gente começa a levar isso mais a sério, nós entendemos que não é por medo, mas por amor, nós temos que nos aproximar cada vez mais do Senhor, tá? Então, o que eu já disse, nós temos que ter ensino básico para ir para o batismo nas águas, entendendo o que seja, e aí nos esforçarmos a nossa parte para fazer a diferença. Em Atos dos Apóstolos 17, capítulo 17, versículo 30, diz algo muito interessante. Diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atenção, muitas pessoas, né, já passei por muitos homens, mulheres, né, foram para o batismo: irmão, mas eu já fiz isso, irmão, mas eu já fiz aquilo, e eu falava: olha, queridos, vamos lá para Atos 17, 30, era o tempo da sua ignorância, compete a você agora, daqui para frente, tomar uma nova guinada, um novo rumo, um caminho diferente. Qual é o caminho? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ok? Então nós vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 24, olha o que diz aí. Nós vamos ver nesse versículo agora, que nós temos sim condições de nos aperfeiçoar, deixando o pecado de lado, ok? Olha o que diz aí em Efésios capítulo 4, versículo 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, atenção, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, nós temos que nos revestir
tá? Do novo homem. E que novo homem é esse? É um novo pensar, é um novo agir e um novo sentir. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o seu falar é diferente, o seu vestir é diferente, o seu julgar é diferente. Você não julga mais com olhos carnais, você não julga mais com pensamentos carnais. Você está agora diferenciado na presença do Senhor. Você busca santidade, você busca cada vez mais a justiça de Deus. E você tem uma palavra rema, uma palavra não de condenação, mas uma palavra que tire a pessoa do pecado e traga ela para a luz. Então você tem que ter tudo isso para quê? Para que você mesmo comece a se situar e não fique numa constante, né, digamos assim, de um pecado. Portanto, isso só acontece quando nós somos revestidos do novo homem. E por que fala revestido? É o que eu falei. Você saiu das águas, a natureza pecaminosa está aqui. O pecado está aqui, mas você se reveste, você coloca o Espírito Santo na sua vida. E quando isso acontece, você tem mais sede de buscar as coisas do alto do que as coisas deste mundo. E aí que começa uma separação, aí que começa um divisor de águas, sem forçar a barra, mas você busca, você tem sede e você se alegra, porque aquele que busca e tem sede de Cristo, com certeza, ele sai saciado. Vamos andar mais um pouquinho? Olha o que diz aí. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz uma verdade, claro. Olha o que diz aí, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Atenção, todo mundo tem seu pecado. Todo mundo, atenção, ter pecado não é prática, nós temos conhecimento, nós sabemos, vamos lá. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Atenção, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Existem pecados por quê? Por palavras, pensamentos e omissões. Só que são pecados voluntários. Um exemplo, né? Alguém passa com a bicicleta em cima do pé de uma pessoa. A pessoa pode liberar um palavrão na hora da dor? Sim, sim. Ou ela vai falar, glória a Deus, que maravilha esse pneu em cima do meu pé. Não, ela pode falar um palavrão, mas isso é uma constante. E na mesma hora, não sei, com certeza você já passou por isso, né? Quando a gente está buscando a presença, quando você fala um palavrão, você se arrepende. Quando você fala algo mal, você já se sente mal. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é santo em você e te dá um mal-estar. E na mesma hora, eu pelo menos sou assim, falo, ai Senhor, me perdoa. Ai Senhor, perdoa. Porque você tem essa prática, tá? Essa prática não, você tem essa noção, melhor dizendo, né? De que aquilo que você falou não alegra o coração de Deus. E é por isso, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, porque a natureza está em nós. Se a natureza está em nós, nós temos sim essa natureza pecaminosa. Agora, a prática tem que ser evitada. E como eu já falei, pecamos muitas vezes por palavras, pensamentos e omissões. Ah, irmão, eu nunca faço, mas você pensa. Então isso é um problema, mas você pode evitar, pensando o quê? Nas coisas que são do alto, bem? E como diz aqui, ó, amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, atenção, e nos purificar. Se Ele nos purifica, esse pecado não pode ser uma constante. Se Ele nos purifica, nós temos a sede de ter uma vida transformada, onde você olha para o espelho, você se vê e você diz, eu estou melhorando na presença do Senhor. Eu estou me esforçando na presença de Deus, porque aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Amém? Vamos andar mais um pouquinho. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Olha uma coisa interessante, né? Porque foi muito bem, repito aqui a pergunta da nossa irmã Fernanda, né? Se após o batismo continuamos a pecar, como é que é, como é que não é? Então vamos lá, tá? Hebreus 10, 26 diz algo muito interessante, vem comigo aí. Olha o que diz aqui, ó. Porque se nós pecarmos deliberadamente, atenção, sublinha aí, depois que recebemos o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Algo terrível é cair nas mãos em pecado, tendo consciência do Deus vivo. Cair nas mãos do Deus vivo. Então olha que interessante, né? Se nós pecamos deliberadamente, o que é deliberadamente? Eu sei, mas vou fazer. Eu sei, eu sou da igreja, eu sou santo, mas o meu pecadinho de estimação está aqui comigo. Afinal, Deus perdoa. Você tem sinceridade em pedir na hora do aperto, mas só por causa do aperto.
Nós temos que ter sinceridade em pedir, porque aquilo nos incomoda e nós não queremos mais. Tá dando para entender? Então, a hora do aperto é uma coisa, todo mundo pede, mas você, depois que Deus vai te perdoar, você se sente incomodado? Não vou fazer. Aí, se eu fizer isso de novo, outra vez, ou a mesma coisa, eu vou entristecer o coração de Deus. Então, tem uma luta que eu e você podemos vencer se nós tivermos esse conhecimento. E é por isso que a palavra de Deus ela é linda. É o que diz aqui, ó. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento, atenção professores, levam a palavra de conhecimento que liberte. Em nome de Jesus, eu tenho orado todos os dias para acabar com esse evangelho açucarado. Você pode vir como está, ficar assim mesmo que Deus te ama. Não existe isso. Existe conversão. Amém? Então vamos lá. Depois, vou ler de novo, tá? Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta, gente, sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso. Por que expectativa? Porque a gente não sabe o dia do amanhã e a gente fica, ai meu Deus, se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou para o inferno, porque ontem eu fiz a mesma coisa, ontem eu saí disso, mas não consigo me livrar. Por isso que é interessante, querido, nós temos realmente, tá, esse conhecimento, essa verdade, esse querer e nos afastarmos de tudo aquilo que vai denegrir a nossa fé. Vem comigo aqui, 1 João capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz aqui 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, atenção, sublinha aí, não vive pecando. Eu e você temos a certeza que, mediante essa palavra, que nós não podemos viver pecando, tá? Mas irmão, lembra que eu falei? Aquele pecado de estimação, aquele que Deus... Posso pegar pesado? Você fumou, Deus te libertou. Você vai continuar fumando? Você se prostituiu, Deus te livrou. Você vai continuar se prostituindo? Vendo pornografia? Então, esses são coisas... É para isso que essa palavra vem, tá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, tá? Não vive naquela mesma repetição, né? Não vive naquela mesma, né? Repetição pecaminosa. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Conserva-se a si mesmo. Quem tem que ter esse conserva-se a si mesmo? Eu e você. Nós sabemos o que nos inclina, nós sabemos o que nos desvia da verdade, nós sabemos os atalhos para cair novamente no erro. Pergunta, sim ou não? Então, se nós sabemos, nós temos que o quê? Fugir da aparência do mal. Já temos até um tema sobre isso, né? Então nós temos que fugir da aparência do mal. Por quê? Nós temos o pleno conhecimento que é ali que nós vamos cair. Nós temos, mas agora eu sou de Deus, porque Deus não gosta de ser tentado, tá? Não gosta de ser tentado aleatoriamente. Ser de Deus é fazer a vontade de Deus e não peitar no nosso eu para que Deus satisfaça e nos livre das vontades, porque nós sabemos de onde Ele nos tirou. Se Ele nos tirou, por que eu vou voltar? Se Ele nos tirou, por que eu vou me aproximar? Então essa conversa para boi dormir, tá bom? Então tá aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e, atenção, e o maligno não lhe toca. Sabe aquela conversa de, irmão, cai de novo, né? Porque Satanás é terrível, querido. E muitas vezes o inimigo fala assim, não tem nada a ver com isso. Ele que veio, eu só mostrei de novo, ele veio, desviou do caminho. Tá entendendo? Então, às vezes a gente joga muitas coisas nas costas do inimigo, aonde nós vamos com os nossos próprios pezinhos e pensamentos atrás daquilo que nós temos sede, atrás daquilo que nós não estamos libertos. Mas irmão, é difícil. É difícil porque a gente não ora. É difícil porque a gente não busca. É difícil porque nós deixamos apenas dias e campanhas para estar na igreja. Mas na sua casa você tem dobrado seu joelho? Na sua casa você tem aberto o coração com Deus? E isso continua me travando, Senhor. Esse pecado não sai da minha mente, Senhor. Trabalha, Senhor. Eu estou jejuando em prol para que isso saia da minha vida. Faça a sua parte. Porque ninguém é menino na fé quando saímos da ignorância. Nós começamos a ter conhecimento. Então não vamos dar desculpas se nós mesmos abrimos o leque para a presença de Deus ou para a presença do inimigo. Então está aqui, ó. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se nós temos esse conhecimento, para que nos aproximarmos? Hein? Não, vou fazer um teste se eu estou liberto. Que conversa fiada é essa? Você vai fazer um teste porque você está com saudade daquilo que Deus tirou. Então nós temos que ter muito cuidado, querido. Vamos andar mais um pouquinho. João capítulo 5, versículo 13 diz assim. Atenção, hein? João 5,13.
Nós falamos aqui daquele homem, né? Daquele homem que estava no tanque de Betesda, né? Onde Jesus foi e curou aquele homem. Atenção, hein? Olha aqui, vamos para o texto. João capítulo 5, versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou aquele homem no templo e disse-lhe: eis que já está são. Atenção agora, hein? Não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Tem gente que está teimando em cima do mesmo pecado. Não é pecados involuntários não, lembra que eu falei? Na hora da dor você pode dar um grito. Na hora da discussão você pode falar algo até, não é certo, mas soltei um palavrão, mas foi numa hora, tudo bem. Agora, olha esse homem, ó, olha a palavra de Jesus, ó. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Atenção, hein? Não peques mais. Então ele estava ali falando com aquele homem de algo que era de estimação. Então ele falou: não faça mais isso para que não te aconteça coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Vamos para mais um versículo, né? João capítulo 8, versículo 10. Note que essas duas pessoas, este homem do tanque e esta outra pessoa que eu vou falar agora, Jesus dá a mesma palavra: não peques mais. Aliás, esse versículo que eu vou ler aqui para vocês, né? Que é daquela mulher que ia ser apedrejada. Muitos falam: e a mulher? Jesus perdoou. Vamos ler contexto, querido. Vamos ler contexto. Eu posso pecar sim, porque aquela mulher Jesus perdoou, ninguém apedrejou. Vamos ler o contexto? Então vem comigo aqui. Porque quando a gente quer arrumar desculpa para viver na lama, a gente, né, dá nó em pingo d'água, né? Então vamos lá, vem comigo aqui. João, capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz assim, ó. Já sabemos, todo mundo reuniu uma mulher ali, né? Queria apedrejar a mulher foi pega em adultério, o homem ninguém nem sabe quem é, não aparece, se mandou, né? Que tinha que ser os dois ali, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos pular essa parte. E Jesus olhou, não viu mais ninguém. Depois falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não ficou ninguém. Não ficou ninguém. Agora olha o que ele diz aqui, ó. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e não peques mais. Por isso que eu digo, é um tema muito rico que a irmã Fernanda solicitou, só que nós temos que ter aí divisores de águas. Pecou por palavras, pensamentos, omissões, né? Coisa assim que veio de repente na vibe, você sabe que não foi algo forçado, saiu e você, Senhor, porque a gente se sente mal. Agora, você fazendo algo deliberado, você é aquele pecadinho de estimação, faça campanha, mas esse pecadinho de estimação está guardado na gaveta. Ora a Deus jejum, mas esse pecadinho eu gosto tanto dele. Então, querido, você tem que escolher o Deus que você serve. E é o que ele falou para essa mulher: atenção, vá e não peques mais. Espírito de adultério, espírito de prostituição. E ele falou: não faça isso, não faça mais isso, para não que suceda a você coisa pior, tá bom? 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz algo muito interessante. Por isso que eu acho esse tema lindo, muito bom o tema da irmã Fernanda. Por quê? Porque nos chama mais uma vez para a responsabilidade minha e para a sua responsabilidade. Porque tem pessoas que jogam tudo em cima do pastor, né? Por que saiu da igreja? Meu pastor. Por que você voltou a pecar? Meu pastor. Pera lá. Vamos assumir os nossos erros. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito, ele assumia os erros dele. E quando Davi, que ele não assumiu na hora que Natan entrou, que é esse homem, né? Natan falou: olha, tinha um homem que tinha várias ovelhas, tinha outro que tinha uma ovelha só. Esse homem que tinha várias ovelhas pegou a ovelha do outro, fez e aconteceu. Davi: traga esse homem aqui que eu mesmo quero matá-lo. E o profeta falou assim: esse homem é o Senhor. Esse homem é o Senhor. O Senhor pegou a única mulher de Urias, cheia de concubinas e esposas aí. O Senhor pegou uma mulher dele e adulterou com ela. Aí Davi fala: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. Atenção, Davi foi perdoado? Foi perdoado? Sim, mas a casa dele ficou a espada. A espada ficou, a casa dele virou de cabeça para baixo. É como, vamos colocar assim uma ponte, como Deus fez com Jó, com uma diferença. Jó era um homem justo, reto e íntegro, né? Todo mal foi, mas ninguém tocou em Jó.
Davi também errou propositadamente, consciente da situação, consciente de quem era a mulher. Mas Deus poupou a vida de Davi, pela sinceridade dele. Pequei contra Davi, mas muita gente quer pecar, quer ser perdoado, mas não quer pagar um preço. Deixa eu falar, querido, existe algo em Gálatas 6,7 que é muito lindo, né? Nós já sabemos disso, se você não sabe, fica sabendo agora. A lei da semeadura. Gálatas 6,7 diz, não erreis. Deus, Ele não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que você plantar, certamente colherá. A semeadura sempre vai ser voluntária, mas a colheita sempre vai ser obrigatória. Davi, ele plantou, Davi foi perdoado, mas ele colheu aquilo que ele plantou. Ficamos com muito ai, 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 Jesus, por que estou sofrendo? Ele falou, você não lembra o que você fez? As consequências estão aí. Mas o Senhor não pode me livrar, você está vivo. E se você me adorar e continuar nos meus caminhos, você tem um livramento na eternidade. Mas aqui, você vai pagar um preço. Mas ninguém prega isso. Ai, não, tá tudo bem, dá um abraço, chora um pouquinho, tá bom. Ai, Deus já perdoou, enxuga as lágrimas. Não, querido. Temos que pagar o preço daquilo que nós fazemos. A consequência dos nossos atos não vai escapar. Não vai escapar, por quê? Deus é justo e a justiça de Deus não limita Pedro e João. Se os dois erraram, os dois têm que pagar. Então a casa de Davi ficou de cabeça para baixo, né? Perseguições do próprio filho. Eu nem vou entrar nesse mérito agora que não tem tempo, mas ele arcou com a consequência daquilo que ele sabia. Em nenhum momento ele blasfema contra Deus. Em nenhum momento ele blasfema contra o Senhor. Pelo contrário, ele tem o entendimento que Deus sempre deu livramento pela misericórdia de Deus. Aliás, né, a própria palavra diz em Eclesiastes que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, tá bom? Então vamos lá. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 diz aqui: porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, olha aí, ó, Deus te livrou das corrupções do mundo, tá? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Você entendeu essa palavra? Essa palavra é aquilo, né? Fui batizado, Deus perdoa? Perdoa. Mas primeira pergunta volta, qual o dia da sua morte? Hebreus 9, 27. Se você continuar nessa brincadeirinha, eu faço hoje, Deus me perdoa amanhã, e você faz hoje e morre hoje. E aí? Você está fazendo consciente. E aí? E aí? Davi foi perdoado? Foi, mas ele pagou um preço. Perdão de Deus é uma coisa, pagar o preço são as nossas atitudes que vão dizer. Amém? Então vamos lá. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor que lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, não conhecer a palavra, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou, olha só, hein? O cão voltou para o seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Que palavra, hein? E é no Novo Testamento, tá? Já ouviu falar de Pedro? Pois é, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Então, quando nós sabemos, querido, quando nós sabemos e brincamos, aliás, pensamos que brincamos com Deus, né? Afinal, ele perdoa 70 vezes 7, né? Então, vou fazer mais um pouquinho. Cuidado, querido. Cuidado com a brincadeira. Ela pode acabar a qualquer momento. Então, vamos lá? E olha o que diz aqui. Olha que verdade aqui. Se você continua nessa brincadeira, depois de ter o conhecimento, depois de conhecer o caminho da justiça, não resta outra coisa senão o ditado que diz, olha só, hein? O cão voltou ao seu próprio vômito. Já viu aquele cão que vomita e vai no próprio vômito de novo? Pois é. Vomita, joga aquilo podre fora, Deus te limpa e você está indo ali de novo, tá? Então tá ali, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Pega uma porca, tira ela aí, bota a pérola nela, bota perfume, né? Ampara as unhazinhas dela e solta ela perto de lama. Ela vai voltar. Porque quem é transformado não brinca de voltar e volta a bater numa tecla, tá? Cuidado com esses camaradinhas que diz que carnaval tá tudo bem. A igreja pode estar lá. É o que está dizendo esse ditado. É o cão voltando ao vômito. É o cão voltando ao vômito. Ninguém evangeliza ninguém na bagunça, na prostituição e na bebedice, tá?
Todo mundo ali, levantando adoração para orixás, e o camarada tá ali, o que ninguém nem vai ouvir o que você está falando, é uma barulheira. Vamos parar de brincadeira. Tá brincando com quem? Tá brincando com quem, meu amigo? Então vamos parar de conversa fiada, tá? Então, cuidado. Essa parte, se fosse você, colocaria no seu caderno de oração, para que cada vez que a gente pensasse, eu vou brincar com Deus, olhasse isso aí, tá bom? Uma palavra forte, mas necessária. Vamos andar para um pouquinho? Mais um pouquinho? Hebreus capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz aí, ó. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta, atenção, diante de Deus. Antes, todas as coisas estarão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amigos, isso é um dos textos, meus amados, que eu mais amo é esse. Por quê? Porque tudo que eu faço, né? Minha esposa saiu, meus filhos não estão aqui, estou livre em casa, né? Quando eu era garotão, eu fazia assim, agora eu vou fazer bagunça, vou jogar bola, vou abrir a geladeira, tomar o Danone escondido, vou tomar mais de 2 Danone, que não vou mais esperar almoço nenhum, sabe? A gente se sente livre, né? Mas aqui ele diz uma coisa muito interessante, e é o que eu sempre falo, Deus dá corda para todo mundo, vai lá, meu filho, isso, mas a ponta da corda está na mão de Deus, uma hora ele puxa, e cada alma vai prestar contas a ele. E essa palavra aqui em Hebreus é muito linda, muito pertinente, né? Hebreus capítulo 4, né? Ainda mais o versículo 3, que diz que todas as coisas no grande dia estarão nuas e patentes com aquele que nós havemos de tratar. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém vai escapar de passar pelos olhos do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Nossa alma vai estar andando em direção ao trono de Deus. E vai haver o divisor, né? De bode e de ovelha, de luz com as trevas. Para onde você vai? Pergunta, para onde você vai? Portanto, que tema que a irmã Fernanda deu, eu falo isso mesmo, tá? Porque eu fico feliz quando as pessoas se propõem a tirar dúvidas, tá bom? Então é uma dúvida que com certeza eu tenho sido esclarecido e você também. Deus perdoa? Claro que Ele perdoa. Primeiro, quando existe sinceridade de coração e quando existe renúncia do pecado. Ficar brincando de pecar e Deus perdoa, não, que Deus não é ioiô. Deus não é bumerangue vai e volta. Ou a gente toma um simancol na vida, ou a gente já sabe para onde vai. Tá? E cada um sabe para onde está indo. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho me esforçado, eu sei onde eu tenho que procurar melhorar mais, e você também. Então ninguém aqui está para acusar ninguém, mas não tem coisa melhor, como eu já disse, que Deus que observa tudo e a nossa própria consciência. Portanto, lute contra o pecado e vença, mas em nome de Jesus. Se Ele vai à frente, apenas faça a sua parte. Apenas fuja da aparência do mal, apenas fique firme, meu amado, minha amada, porque grandes coisas você verá. A manifestação do Espírito Santo afastará todas as potestades e trevas, e você sairá mais que vencedor. E para fechar a palavra, vamos lá, nós temos aqui Provérbios capítulo 9, versículo 10, onde diz algo muito interessante, porque se isso faltar, se isso que eu vou ler agora faltar na sua vida, meu amado, minha amada, creia, em nome de Jesus, com todo o amor que eu sinto por você que está aí do outro lado, se isso faltar, você pode estar em campanha, você pode estar em 15 anos de igreja, você pode ter um quadro do seu diploma, agora hoje fui consagrado pastor, você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver a presença, meu amado, se você não tiver a presença, como diz o ditado no mundo, você está nadando para morrer na praia. Então essa palavra que eu vou ler é a finalização de tudo, onde diz assim, tá? Muito conhecido, Provérbios capítulo 9, versículo 10, né? O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Quer vencer? Tenha temor ao Senhor. Temor não é medo, não. É respeito, é adoração, é reverência. E quando você tem isso, o Espírito Santo te abraça. Jesus estava lá no deserto, cheio de fome, foi tentado, sabe, cheio de fome. Você acha que ele não queria comer? Você acha que ele sabia que não poderia transformar aquelas pedras em pães? Mas ele falou, não renuncio. Para trás de mim, Satanás,
que me serve de escândalo. Para trás de mim, Satanás. E os anjos o serviram. Tem banquete no céu, que nunca essa terra viu nem vai ver, mas no céu eu espero estar lá, e você também. Por que eu digo eu espero? Porque a minha vida e a sua é uma luta, mas nós sabemos aonde somos frouxos e aonde somos corajosos. Continue, vá em frente. Você pecou? Arrependa-se. Agora não fique brincando do mesmo pecado de estimação. Arrependi aqui. Ah, Senhor, me perdoa aqui. Ah, Senhor, estou me sentindo tão bem. Ah, Senhor, e depois continua, querido. Tome uma posição. Aliás, a palavra de Deus diz que nós temos que ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Olha, mais uma vez, obrigado aí pela irmã Fernanda pelo tema, ótimo tema, tá bom? Espero ter, eu e você, crescido mais um pouquinho na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E como sempre digo, né, querido? Se você tem dúvidas ou se você não concorda, amém. Mas fale comigo em off ou então no grupo mesmo, e com certeza, como eu sempre peço, com embasamento bíblico. Porque não tem nada a ver. É o que o inimigo falou para Adão e Eva lá atrás. Nada, não esquenta, não tem nada a ver. Ih, não, esquece, pode comer do fruto, tá vendo? Vocês não morreram. Mas a morte espiritual é a mais terrível de todas. Essa é a mais terrível de todas. E que nós possamos ter essa sabedoria, sabendo o que é a diferenciar de um pecado de estimação, de repente por um pecado involuntário. Em todo caso, santifique-se. Santifique-se cada vez mais, tá? Quem é santo busca, quem tem sede busca. E quem busca o Senhor, assim como a corça anseia por águas, acha Cristo, que é o único que pode nos matar a sede com rios de água viva. Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente, graça e paz, família linda, pescadores de almas.